que é muito boa e não aquece só a alma, mas aquece por dentro, que é o Espírito Santo, que é o calor do Espírito Santo. E eu não falo isso porque tá frio, mas eu falo isso porque a palavra que eu vou compartilhar está em Timóteo. E eu não podia não falar, né? Eu até tinha pensado em outra coisa, mas eu sentei com a mãe lá em casa e comecei a estudar. E daí vocês estão estudando aqui, eu estou estudando em casa junto com vocês. E a palavra que eu vou compartilhar está logo no primeiro capítulo. E a coisa mais importante é isso, que é o conselho de Paulo para Timóteo. Timóteo, todos podem retroceder. Os apóstolos vão, os falsos vão aparecer, os apóstatas vão aparecer, mas você, Timóteo, permaneça firme nas coisas que eu falei. Ele começa o livro de 1 Timóteo, ele escreve mais a segunda carta ainda de Timóteo, e provavelmente a última carta realmente escrita do apóstolo Paulo. Então, aqui o apóstolo Paulo recém está começando a enviar a primeira carta a Timóteo, que a gente vai ler aqui, mas o mais importante é isso, que é esse mesmo sentimento que tinha Timóteo, esse mesmo sentimento que tinha Paulo, que ele venha brotar, ser regado em nosso coração e venha permanecer em nosso coração, que é a fome e a sede da palavra, de não só conhecer, mas falar dessa palavra. Os irmãos que acharam, vamos começar ali a partir do 3, 1 Timóteo 1:3, bem facinho aqui. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, que deixem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe a essa doutrina. Essa doutrina se vê no glorioso evangelho que foi me confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-o para o ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou em mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Eu quero que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração para que o Senhor venha estar ministrando essa palavra em nosso coração, que a gente venha guardar essa palavra e praticar. Meu Deus, meu amado Pai, entramos mais uma vez em Sua presença, Jesus. Nos arriscamos a entrar por causa que, graças a Deus, pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, que venha, por favor, plantar essa boa semente no nosso coração, Jesus, que nós venhamos a escutar o que Paulo está dizendo a Timóteo, Jesus, praticar esses conselhos, Jesus, que foi escrito a Timóteo naquela época, mas continuam atuais mesmo nos dias de hoje, Pai. Obrigada, Jesus, pela importância que o Senhor tem dado à sua igreja. Obrigada pela importância de ter nos dado, mesmo o Senhor sendo um Deus grandioso, Pai. O Senhor se agradou em habitar em nosso coração. Muito obrigada por isso. Nós te agradecemos, Pai, por essa chance, Jesus, de estarmos em Sua presença, de estudarmos a Sua palavra, de conhecer a Sua palavra todo dia mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Aqui
são os primeiros versículos de Timóteo. Antes eu tenho os 2 primeiros ainda, que é a apresentação de Paulo. Sempre a gente sabe quem está escrevendo a carta, geralmente pelas primeiras palavras. Aqui está falando que Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele se apresenta como aquele que está escrevendo. Por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. E agora ele fala para quem que ele está escrevendo? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. A gente descobre, lendo os livros, as cartas de Timóteo, e a gente descobre pela todos os estudos que tem a ver, que Timóteo ele foi esse verdadeiro filho da fé de Paulo, que ele nasceu, foi filho de uma mãe e de uma avó, que a gente ouve, que eram fiéis na fé e que foram uma das maiores influências dele. E a gente tem lá em Atos o comecinho, vamos dizer assim, do ministério de Timóteo junto com Paulo. Fala que Timóteo escutou Paulo e começou a ser realmente o filho da fé de Paulo, e ir com ele. Paulo ia, levava Timóteo. Timóteo acompanhou junto com Lucas, que é uma outra pessoa importante que acompanhou Paulo na trajetória. E ele está falando aqui com tamanho carinho a Timóteo. A gente tem essa primeira carta de Timóteo, e a ordem, vamos dizer assim, cronológica, a ordem em questão de data, provavelmente essa primeira carta de Timóteo foi escrita, e antes dele escrever a segunda, foi escrito o livro de Tito, que também é uma carta que ele enviou a um outro filho na fé, que era Tito. E depois depois que ele envia essa carta a Tito, ele escreve daí a segunda carta de Timóteo, fechando a ordem de todas as cartas que Paulo escreveu, porque ele termina a carta de 2 Timóteo falando que ele acreditava que ele estava sendo oferecido como uma oferta de fé a Deus, que ele estava acreditando que ele estava servindo a Deus como um mártir e que ele ia ser morto por causa do Evangelho. Depois de um tempo, a gente descobre que essa provavelmente realmente foi a segunda carta de Timóteo, escrita por Paulo, realmente foi a última carta de Paulo, que a gente tem registro, pelo menos. E aqui, tendo isso em mente, a gente se atenta ainda mais, porque esses são conselhos de um pai na fé. Esses são um conselho de uma pessoa mais velha, e não só de questão de idade, mas questão de sabedoria. Paulo, ele não está se achegando como um mestre, ao contrário, ele se apresenta como um pai amoroso, como um pai carinhoso. Ele fala que ele estava partindo para Macedônia, ou seja, ele estava indo para Macedônia e falou: olha, Timóteo, fique em Éfeso. Ele deixou Timóteo em Éfeso para cuidar dessa igreja que precisava de uma atenção especial ali, que Timóteo seria a pessoa apta para isso. E daí a gente descobre ao redor da carta o que Timóteo foi tratar. Cada capítulo é um conselho diferente de Paulo falando: ó, Timóteo, tu vai falar isso e tu vai tratar disso. Ó, tu vai falar isso desse modo e com essas pessoas. E ele começa aqui. Então, Paulo vai para Macedônia, deixa Timóteo em Éfeso, e ele fala aqui o porquê que eu estou fazendo tudo isso, Timóteo. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, ou seja, Paulo, ele não vem como um mestre, ele não vem como uma pessoa, não, Timóteo, escuta porque eu tenho experiência, não. Ele vem se apresentando como apóstolo e como pai de Timóteo, que com amor ele está exortando isso. Com amor ele passa essas instruções para que Timóteo agarre essas instruções como uma boia em pleno mar e passe para essa igreja com amor. Ele fala: olha, se atenta, Timóteo, porque nessa igreja tem falsos profetas que ensinam essas coisas porque eles acham que a lei, que é por meio da lei, de alguma forma, que eles vão ser salvos, ou eles se agarram na lei, eles falam sobre a lei. Mas olha, Timóteo, se lembra, ele fala do grande evangelho, ele chama de sã doutrina. Ele fala: olha, tu escutou essa doutrina, tu sabe, a gente sabe, a lei é boa. Eles não estão falando uma mentira por completo. Falsos profetas geralmente é assim, nem tudo que ele fala é 100% mentira. Ele pega como sapatinho de algodão, ele pega a verdade e ele distorce a verdade.
que nem ele fez com Jesus. Então eles estão certos, a lei realmente é boa. Mas olha, Timóteo, a maneira que eles pregam não é certa, porque a lei, ela é boa, mas ela não foi feita para gente boa também, Timóteo. A lei, ela foi feita, ele faz essa lista de pessoas más. Por causa disso, ele fala, ó Timóteo, a lei ela é boa, mas ela não foi escrita para gente perfeita, não. Ela não foi escrita para gente seguir ela à risca, para a gente chegar lá no fim e falar, eu obedeci cada vírgula da lei. Ele está falando, ó Timóteo, se atenta. A lei ela foi escrita, mas a gente não usou de maneira adequada. A gente pecou, a gente sabe, a gente é pecador. A lei foi escrita para que a gente olhe a lei e entenda o quão Deus é misericordioso com a gente. Para que a gente olhe a lei e perceba que se a gente quisesse, se por acaso, mesmo sem o Espírito Santo, a gente sentisse vontade, que não é possível, mas vamos dizer que o homem acordou e quis ser uma pessoa boa. Ele não vai conseguir sem Deus, porque ele foi corrompido pelo pecado. Ele está falando aqui, olha, vocês agora são estas pessoas. Ou seja, Timóteo, querido Timóteo, não se ache bom, porque tu não é. Não se ache santo, porque tu não é. E a gente entende que Paulo quer falar isso, porque ele ainda continua ele falando. Eu dou graças a Deus. Por isso que eu falo que Paulo não se coloca como um mestre da fé, como um fariseu, ele coloca, não, eu dou graças a Deus, porque por meio dessa lei, essa lei realmente é boa. Ela é perfeita, a lei em si é perfeita, mas a gente não é. Então, graças a Deus que por meio do sangue do Filho de Deus, nós fomos salvos nele, porque a lei não foi capaz de nos salvar, mas Deus nos deu a Cristo. E ele fala aqui, essa afirmação é fiel e digna. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou pior. Paulo está falando, olha, eu sou o pior dos pecadores. Eu me conheço. Eu persegui o evangelho porque eu acreditava que a lei é boa. Paulo não está falando aqui sem motivo. Paulo não está falando aqui porque ele não sabe o que ele está falando. Não, Paulo sabe. Paulo viveu toda a vida dele seguindo a lei. Ele viveu toda a vida dele em sinagogas. Ele viveu toda a vida dele aprendendo como ele podia ser salvo. Até que um belo dia ele realmente recebeu verdadeiramente a resposta dessa pergunta. Um belo dia que Deus se apresentou a ele e falou, Paulo, tu está perseguindo aquele que salva, Paulo. E Paulo recebeu a graça de Deus, ele recebeu o amor de Deus e ele começou a pregar dessa palavra. E Paulo é essa pessoa. E é muito importante a gente entender isso, porque todos os conselhos que ele vai dar a Timóteo é esses conselhos de um pai amoroso que ele dá a nós, porque essa carta chegou a nós, essa carta está na Bíblia para nós, essa carta foi escrita naquele tempo para Timóteo e continua sendo para nós, porque se não fosse para nós, não estaria na Bíblia. E aqui está falando, olha, de tudo isso, o que a gente guarda? A gente é pecador, mas está escrito para a gente entender que a gente é pecador. Mas a gente não permanece no pecado para sempre, porque Deus, por meio da sua graça, deu o seu Filho, e por meio do sacrifício do seu Filho, a graça transbordou em nós, e hoje nós somos salvos por causa da fé em Cristo Jesus. E ele está falando isso. O Evangelho não se trata de lei, o Evangelho não se trata de doutrina, o Evangelho não se trata disso que eles estão pregando, Timóteo. O Evangelho se trata do amor e da fé no sacrifício da cruz. E ele fala isso, se colocando como exemplo. Timóteo, olha para mim, eu não sou perfeito, eu sou pior. Ele se considera como o pior dos pecadores. Paulo, o apóstolo que sofreu em nome de Cristo, se considera o pior dos pecadores. Imagina nós. Ele está falando que, mesmo assim, mesmo eu sendo pecador, eu sendo fariseu, eu seguindo a lei, Deus me amou e me quis para perto. Então agora tu, Timóteo, dessa mesma forma, eu te dou essa instrução, eu te dou
essas palavras para que tu use com fé em Cristo e abençoe não só a ti, mas a igreja. Porque ele continua depois, mais um pouquinho do finalzinho do 1, ele dá glórias a Deus. Ele fala isso, que por meio disso, que se aproveu, Deus se agradou em pegar Paulo, esse fariseu, esse imoral, essa pessoa falha, e se agradou em pegar ele como uma casa em reforma. Ele pegou Paulo, estava sem janela, não tinha porta, não tinha forro, não tinha reboco. Deus demoliu e fez uma casa nova, uma mansão, porque nós somos o templo do Espírito Santo também. Então ele pegou esse coração que a gente tem na palavra, uma palavra muito específica que é incircunciso. Ele pegou esse coração incircunciso, ele pegou esse coração de pedra e transformou em um coração novo. E é esse Paulo que está falando aqui. Então Paulo ele acaba falando mais dele mesmo do que de Timóteo nesse primeiro capítulo. E ele termina ainda falando no 17, dando graças a Deus, ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém? E no 18 ele ainda fala, depois de engrandecer a Deus, de contar desse evangelho, se a gente perceber, ele não veio aqui e mencionou toda a cruz, porque as palavras dele estão tão carregadas de amor, que a gente entende que é disso que ele está falando, dessa doutrina do Evangelho de Deus bendito. E ele termina o primeiro capítulo, que aqui a gente já poderia acabar, mas não, ele ainda continua, ele fala, olha, Timóteo, meu filho, agora ele fala com todas as palavras, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então ele falou, olha, Timóteo, eu vou te dar esta instrução. Segundo as profecias eu falo, ou seja, Timóteo, te atenta, tu sabe quem tu é, tu sabe o que é para tu fazer, segundo as profecias, ou seja, pessoas já tinham falado para ele já tinha recebido esse ministério, como fala ali depois, no 4, se não me engano, no 3, fala que os presbíteros consagraram Timóteo, então Paulo e os presbíteros consagraram Timóteo para Timóteo ser essa pessoa. Até tem classificações dos livros da Bíblia, e um historiador até fala que o primeiro Timóteo é considerado o manual pastoral. Então, Timóteo está aqui sendo um pastor para essa igreja. Então, esse é o conselho de Paulo para o seu filho na fé, como pastor daquela igreja, porque ele vai para aquela igreja como anjo da igreja para admoestar, para advertir, para repreender em quê? Em amor. Porque a gente descobre que Timóteo, ele é jovem. Timóteo, ele é jovem. Só que o mais engraçado é que ele aproximadamente teria uns 30 anos. Então, ele é jovem que fala, é jovem na fé, vamos dizer assim. Ele chegava para uns anciões da igreja, eles olhavam e diziam, esse aí quer falar para nós o que a gente quer fazer. Então, Timóteo, vamos dizer que ele não impunha muita autoridade. Paulo fala tanto para Timóteo dessa maneira, olha, Timóteo, está atenta, segue as instruções, combata o bom combate. O que ele leva de mais estima? Ele está falando para Timóteo, combata o bom combate, mantenha a fé e a boa consciência. Ou seja, ele está falando, Timóteo, seja fiel. Porque as pessoas que pecaram, as pessoas que apostataram, as pessoas que erraram nisso, elas não foram fiéis. Seja fiel a Deus e a palavra que ele confiou a ti, Timóteo. Esses são os conselhos que Paulo está falando para ele. E ele termina ainda falando, entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então, provavelmente, esse Himeneu e esse Alexandre foram pessoas que de alguma forma blasfemaram, apostataram da fé. E fala que os quais entreguei a Satanás,
Provavelmente ele agiu de alguma disciplina, ele aplicou alguma disciplina em questão de autoridade, talvez afastou do convívio cristão, porque fala que aqueles que apostatam e façam essas coisas, que aqueles que se passam por cristãos, mas não são cristãos, nem comam com eles. Ou seja, esse é o conselho de Jesus que ele deu. E aqui ele está falando que os quais intriga Satanás, ou seja, eles provavelmente blasfemaram, apostataram, e Paulo afastou da obra do Senhor eles, ou alguma outra coisa. Não está bem claro aqui, mas o mais importante é isso. Paulo está levando de tudo isso desse primeiro capítulo, o que a gente guarda, vamos dizer assim? A gente guarda que Paulo está chegando em amor a Timóteo. Está falando, olha, Timóteo, não se envergonhe, porque eles não se envergonham de estar falando mentiras. Eles não se envergonham dando aqui que ele fala atenção a mitos e genealogias intermináveis, ou seja, eles focam muito mais na lei e na letra do que realmente interpretar e aplicar. Eles chegam aqui dizendo ser cristãos, mas na verdade eles não são. E tu, Timóteo, se apresenta a eles como uma pessoa irrepreensível. A gente descobre depois, continuando lendo, que ele fala, olha, Timóteo, tá, tudo bem, tu acha que tu não tem autoridade, tu acha que é jovem o bastante, mas olha, seja fiel, permaneça nele. Deus vai te fortalecer, por causa que ele já te entregou esse ministério. Ali, se a gente continuar no 4, o capítulo 2 vai ser conselhos da adoração, conselhos para mulheres, mulheres que estavam ensinando, mas estavam ensinando de maneira errada. Então ele está falando, olha, não deixe elas propagarem essas coisas erradas. Elas estavam usando roupas exageradas, elas estavam se orgulhando, elas estavam se orgulhando por ser errada, elas estavam usurpando posições de autoridade, elas estavam agindo de forma que elas não deveriam agir. Elas estavam fazendo coisas que não eram para elas fazer, elas estavam escutando má teologia, elas estavam dando ouvidos ao evangelho distorcido, aprendendo desse evangelho distorcido e querendo falar para a igreja. Então, por isso que aqui no 2 está falando, olha, não deixa essas mulheres falar, essas mulheres estão cheias de má teologia, então não deixa elas serem aquela laranja podre no meio das boas. No capítulo 3, a instrução é para bispos e diáconos, ou seja, o capítulo 3 é todo contando instrução, olha, tu quer ser bispo na igreja? Então seja assim, assim assado, seja repreensível, seja hospitaleiro, não seja recém-convertido, mas sim amável, sensato, moderado. Os diáconos também devem ser homens de palavra, e ele fala dessa maneira. Mas eu quero chegar no 4 com vocês, que no 4 a gente continua essas instruções diretamente a Timóteo. Ali no 2, no 3, no 4, no 5 e no 6 são para Timóteo passar para a igreja. Mas no 4 é o que Timóteo vai fazer. Ele começa o 4 falando, o Espírito diz. Ou seja, não é Paulo que está falando, não é Timóteo que está respondendo. Quem que diz? O Espírito. E quando o Espírito diz à igreja, o que a gente faz? A gente escuta. Então o Espírito diz claramente, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, o Espírito diz. Então, isso vai se cumprir. A gente não sabe quando, mas já é possível ver, isso já se cumpriu. Pessoas têm trocado o evangelho bom e perfeito pela má doutrina, pela falsa teologia, porque é mais fácil de colocar em prática. E nisso eles trocam a bênção de primogenitura por um prato de lentilha. Assim, eles trocam a eternidade por um momento. E ele continua, olha, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça e pelos que creem conhecerem a verdade. Ou seja,
essas pessoas são más. Elas são más em suas obras, más no seu interior, que eles falam coisas más. Porém, ali no 6 ele está falando, ó Timóteo, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e a boa doutrina que tem seguido. Ou seja, tu, Timóteo, se tu pegar isso e falar o bom evangelho, o evangelho verdadeiro e não as falsas, tu vai ser um bom ministro em Cristo Jesus. Tu vai ser uma pessoa boa, tu vai ser não só um bom cristão, mas um bom ministro. Você vai ter autoridade dessa forma. Ele continua no 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. No 11. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Então, o que Paulo está falando aqui? Olha, Timóteo, escute, ordene e ensine estas coisas. Ou seja, ensine isso, ensine o bom evangelho, ensine o povo a se defender dessas falsas doutrinas, ensine o certo, porque se tu ensinar o certo, o errado vai ser fácil de perceber. E seja um exemplo. Ele está falando, olha, tu é jovem, Timóteo, mas não seja por isso. A tua autoridade vai ser conquistada, vamos dizer assim, pelo fato de tu ser um exemplo, seja uma pessoa irrepreensível. Ele está falando aqui, ele fala 5 coisinhas aqui, ó. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, ou seja um bom conhecedor das coisas que já foram escritas a nós, seja um bom conhecedor do evangelho, um bom pregador. O segundo, no procedimento, seja irrepreensível, seja moderado, seja fiel, seja uma pessoa que não só os de dentro falam que é bom, mas os ímpios também, que te conhecem por ser um exemplo no que tu faz. Terceiro, no amor, seja um exemplo no amor. Esses falsos são muito fáceis de perceber, porque eles disseminam ódio, mas tu mostre o amor, mostre a diferença do evangelho, que diferente dos fariseus, diferente dos saduceus, não pregavam a lei, mas pregavam o amor em Cristo Jesus. Quarto, na fé. Então, seja um exemplo de fé, seja um exemplo fiel. E no quarto, na pureza, na santidade, que tu seja diferente, que tu seja uma pessoa realmente separada. E ele ainda dá mais um conselho, até a minha chegada, porque Paulo acreditava que ele ia poder voltar para Éfeso. Fala, dedique-se à leitura pública, ou seja, dedique-se a ler a palavra, a exortar por meio da palavra e ensinar essa palavra, porque dessa maneira essa igreja vai se defender dos falsos profetas. Ele continua ainda, seja diligente nessas coisas. O que é uma pessoa diligente? Que ela continua ali, ó, atentamente, seja uma pessoa atenta nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. E no 16, último versículo, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto os que ouvem. Então, além de todos os conselhos, ele ainda fala, atente-se a si, atente-se para a sua própria vida, para a sua doutrina e persevere nisso. Seja diferente dos falsos profetas. Seja essa pessoa exemplar. Seja essa pessoa que não é uma pessoa que tu vai encontrar um erro, porque é exemplar. E fala que você salvará tanto a si mesmo quanto os que ouvem. Não vá pregar sem conhecer. Não vá falar de amor sem amar. Não vai falar de fidelidade sem ser fiel. E antes, ainda no 14, voltando para o 14, ele fala, não negligencie o dom que foi dado por mensagem profética. Ou seja,
Não abandone o barco, não abandone a fé, não negligencie. O que é negligenciar? É basicamente apostatar, vamos dizer assim. Não negligencie, não seja uma pessoa desistente, não pegue esse ministério para abandonar, mas ao contrário, venha, agarre esse dom, porque é com ele que você vai honrar a Deus. Essa é a maneira que Timóteo tinha para honrar. Isso foi para que Timóteo foi escolhido. Fala que foi dado por mensagem profética, foi revelado por profecia, por imposição de mãos. Então era certo que o ministério de Timóteo era esse, ele sabia quem que ele deve ser. Então que ele venha agarrar essa palavra e agir com graça e com amor. E esses são os mesmos conselhos para nós. Qual? Atente-se à palavra, estude a palavra, escute, guarde, pratique a palavra. Tudo é resumido nisso. Estude, guarde e pratique. Precisa estudar, a gente vai conhecer o que é bom, a gente vai conhecer o certo e a gente vai saber identificar o errado. Guardar, não só estude, mas reestude, olhe de novo, se atente, porque se tu, uma coisa básica da questão da memória do ser humano, a gente tem três tipos de memória. A gente tem a memória sensorial, a memória de meio prazo, assim, meio curto prazo, e a memória, e o terceiro nível de memória, que é a memória que aproximadamente, quando tu guarda nessa memória, tu guarda para sempre. Então, a memória, a maneira de tu memorizar algo, de tu guardar algo na tua mente, não é uma coisa, isso não está escrito na Bíblia, mas é questão científica, é questão de prova. Como tu vai guardar uma coisa? É tu repetindo ela, é tu fazendo de novo, de novo, de novo. Se é uma coisa manual, vira automática. Então, quando tu for fazer, sei lá, um nó, por exemplo, tu vai praticar aquele nó, as crianças praticam o nó dos nossos sapatos. A gente, com a palavra, é a mesma forma. Para a gente apresentar um trabalho, tem que estar repassando. Na Bíblia, a gente tem que estar remoendo, para a gente chegar a um nível que a gente lembre da palavra. A gente não vai lembrar da noite para o dia, a gente pode esquecer, ou pode, às vezes, também tem coisa que essa última memória não é uma memória perdida, na verdade. A gente só perde o acesso a ela, são coisas que a gente se lembra para sempre. Então, às vezes, a gente perdeu o acesso àquele versículo. Mas se a gente lê, a gente vai lembrar. Mateus 6,33. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Por que a gente sabe? Porque a gente escutou muitas vezes. João 10,10. Ladrão, mas não para roubar, matar e destruir. Por que a gente sabe? Porque a gente escutou muitas vezes. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, periri porará. Por quê? Porque a gente escutou várias vezes. O que Paulo está falando para Timóteo? Paulo está repetindo para Timóteo. Timóteo já está cansado de escutar. A gente está cansado de escutar. Mas o que? Estude, guarde, pratique. Estude, guarde, pratique. Se atente à falsa doutrina. Seja uma pessoa irrepreensível. E seja um exemplo. E esses são os conselhos de Paulo para Timóteo. No capítulo 5 vai ter mais conselho. No capítulo 6 vai ter mais conselho. Na segunda carta vai ter mais conselho. Tito são basicamente os mesmos conselhos de Timóteo, só que escrito de outra maneira, para um público diferente e de forma mais resumida. Mas é isso. A palavra do Senhor se baseia nisso. O conselho de Paulo para Timóteo se baseia nisso. O conselho até de Timóteo para nós. Não está escrito aqui, mas talvez, não sei quem adicionou a Bíblia, mas Paulo acredito que Timóteo guardou essas cartas com amor, porque isso foi o que o pai da fé ensinou a ele. O verdadeiro pai que ele teve, porque o pai carnal era gentil e a mãe dele era judia, se eu não me engano, e a avó, a gente sabe que é crente, a avó Lloyd. Então, da mesma forma que ele tinha esse bom testemunho da família, ele tinha de Paulo e chegou até nós. Então, que a gente venha guardar isso de Timóteo. 1 Timóteo, de que é esse conselho de Paulo para Timóteo, esse é o conselho de Timóteo para nós, esse é o conselho da Bíblia para nós. Se atende à palavra em um meio de tantas falsas doutrinas. Se naquela época eles já estavam caindo em falsas doutrinas,
No segundo livro, a gente descobre ainda a existência de Alexandre o Latueiro, que foi uma pessoa que supostamente era um ótimo amigo de Paulo, que ia defender ele no tribunal, mas quando chegou no dia, foi o pior acusador. A gente descobre isso estudando a história. Então, Paulo dá esse conselho a Timóteo. Timóteo, dá esse conselho a nós. Permaneça em Cristo, seja fiel e guarde a Escritura. Se tu tiver esses pilares, tu vai ser bem sucedido. Não na vida aqui. Na vida aqui não está falando de dinheiro, mas ele está falando de ser bem sucedido em uma coisa que vai além. Vai ganhar vida eterna com isso. E isso é o melhor presente que a gente podia receber de um Deus infinito. Era essa palavra que eu queria deixar para os amados irmãos. E eu passo a palavra ao pastor Ademir essa noite. Amém. Graças a Deus. Está aí a palavra do Senhor, né? Nós estamos já estudando primeiro